Começou agora. Começamos agora. Chegamos agora, é isso? Isso. Tá. Oh, até caiu quase. É sensacional. Então, a gente já tinha começado e a gente resolveu começar de novo. A gente tem que começar de novo porque a gente tinha começado e não tinha começado. Enquanto isso, o Ailton ainda está terminando uma outra fala em outra live, está chegando, ele está muito animado. Então, estou aqui eu, Ana Dantes e a Mari Pelli para Uhum, falar e inaugurar a biblioteca do Ailton. uhum. Simbolicamente, às 11h11 a gente começou. A gente só tá continuando agora. Sim, a gente estava num papo já incrível aqui, falando sobre a experiência da biblioteca, sobre a experiência da comunidade, sobre essa ideia, né, que surgiu, que na verdade é uma resposta aos contatos que a gente teve com as pessoas desde 2018, dos encontros presenciais, das pessoas comentando, perguntando como colaborar. E só no final de 2020, eu e a Madeleine Deschamps, que é a produtora do Selvagem, a gente abriu essa portinha no site do Selvagem, quando a gente criou o site do Selvagem, portinha escrito comunidade. E aí fez fila. Não, foi lindo. Aí chegaram 450 pessoas que entraram e criaram um novo ambiente para o Selvagem, que é muito mais diverso, muito mais rico e atuante, ativo, e que tem produzido uma série de coisas, inclusive os cadernos do Selvagem, que são tem uma equipe de produção, preparação de texto, revisão, tradução, transcrição, que está trabalhando nos cadernos. Tem uma equipe trabalhando com a questão da arte rupestre. O Ailton chegou Yeah. e vamos admitir aqui. Ei! Bom dia! Ei! 11 às 11, 11 11, tá bom, né? 11h17, 11h18. Eu espero que vocês tenham aberto a porta às 11 horas, 11 11. Caramba, a gente estava falando que a gente abriu a porta da comunidade no site, a gente estava usando essa imagem de abrir a porta e você já chegou falando de abrir a porta. A gente estava exatamente falando disso, Ailton. Então, vocês abriram a porta 11 11. Sim. Abrimos às 11h11. Então, Maravilha. estou aqui só concluindo essa parte de falar um pouco como foi aberta a porta da comunidade no site em novembro, como as pessoas foram chegando e como elas estão trabalhando, né? Criou um ambiente muito mais diverso, muito mais plural dentro do Selvagem, colaborativo, coletivo. E aí a gente tem essa parte dos cadernos, da arte rupestre, que traz um pessoal mais de design, mas também de arqueologia. Tem sido um estudo muito bonito sobre o que, né, nossos parentes, nossos ancestrais, ou nosso futuro deixou escrito na pele da terra, né? Deixou escrito em vários sítios, em vários lugares, e tem um grupo lindo estudando. Em breve teremos novidades sobre esse trabalho de um pessoal da comunidade muito lindo. E Arqueologia? é arqueologia e desenho e arte, e é um trabalho que está ficando muito interessante. Também tem gente de vários lugares do mundo que se juntaram, assim como na biblioteca. Então, a Lindo. biblioteca é muito linda, é uma equipe que tem pessoas de várias cidades, de vários estados e países, acho que tem gente que mora fora também, e eu estava falando o nome das pessoas quando a gente teve que recomeçar essa live. Então, teve a Amanda Viana, que é a Amanda Doc, Cris Muniz Araújo, a Cristine Keller, Giovanni Nastigal, a Carla Souza, a Patrícia Brito, a Stefane Sena, a Cristina Rocha, a Maíra Cis, a Maíra Fonseca, a Mariana Benedetto, a Ci Fontana e a Serra Negra, Marcela, que eu acho que é a Marcela. Então, todos eles reuniram esse esforço de realizar esse sonho
de reunir as falas do Ailton em uma casa flutuante, biblioteca comunitária, uma casa de palavras, lindas palavras, belas palavras, difíceis palavras, fáceis palavras, que está aí. E eu estou aqui só para apresentar e para estar com vocês, abrir essa porta, esse portal, mas o papo é entre vocês. E eu estou muito feliz. A Mari Pelle é a coordenadora, que organizou, que encontrou o lugar onde colocar todas essas falas, e ela está aqui para contar essa história junto com você, Ailton. Parabéns para vocês. Beijo. Maravilha. Gente, que história linda, Ana, assim, e me inspira muito, né, a importância de abrir a porta. Olha o movimento que aconteceu a partir dessa abertura de porta de vocês. Eu até queria saber o que vocês imaginaram quando essa porta ia, né, quando vocês abriram essa porta, e o que vocês se surpreenderam com essa abertura de porta, porque daí eu posso contar o que eu vi do lado de cá quando eu vi essa porta aberta e continuar a história a partir daí. Então, Estou tentando me livrar desse carinho, porque ele está mordendo meu pé. Aqui. Desde terça-feira ele tá querendo participar, né? Ele é um filhote, ele está treinando para pegar outros bichinhos, ele quer treinar mordendo meu pé, minha perna. E eu estou pedindo para ele deixar a gente conversar. Eu vou falar com ele para ir passear no outro ambiente da casa e deixar a gente conversar. Então, ele vai dar tchau para vocês. Ai, que Né? amor. Tchau. Ai, que amor. Então, Mari, a gente nunca imaginou que fosse ser tanta gente chegando e que fosse ser tão ativo o trabalho. Só para te responder isso, gente, que nome é seu gato, Ailton? Como se chama o seu gato? As crianças deram o nome para ele de Coda. Coda? Coda? É, deram o nome de Coda para ele. Eu acho que eles estão pensando que ele é um urso. Então, é isso. A gente não imaginava que fosse ser tão ativo. E a energia que vem, né, de troca. A gente estava também muito sozinha, assim, num trabalho, e que estava parecendo mais difícil, e de repente, quando se formou essa rede, ela acendeu, assim, ela criou uma energia própria, e que é muito boa para o selvagem, assim, eu acho que para todo mundo que está participando nessa troca. Então, a gente só tem a agradecer mesmo E essa chegada. nós, nós estamos experimentando aquela ideia da gotinha, uma gota que veio do espaço. Ela era tão mínima que alguém confunde ela com uma poeira de estrela. Poeiras de estrela é quase invisível, gente. Então, como ela é quase invisível, ela se espalhou por aí e ninguém viu. E ela produziu essa vida maravilhosa aqui nesse lugar que a gente chama de terra. Eu estava me lembrando que, primeiro, ela ficou no imenso oceano. Me provocaram hoje de manhã sobre a água, né? E estão celebrando as águas, os oceanos, e buscando desenvolver uma educação, né, nos humanos, nessa espécie humana, sobre os oceanos. E me ocorreu de lembrar que os oceanos são a nossa primeira morada. A gente pensa que é terráqueo, mas a gente passou muito mais tempo na água do que na terra. E talvez bilhões de anos a gente tenha ficado num oceano, um plasma que deu à luz a gente. Não é à toa que as crianças, quando nós nascemos na barriga da nossa mãe, a gente fica lá um tempão dentro de um líquido
ensaiando para sair aqui para fora. Talvez seja uma memória, no sentido poético, do nosso primeiro nascimento aqui, nesse lugar que a gente chama de Terra, nesse planeta maravilhoso. E eu tenho pensado muito no termo, em chamar a Terra de planeta. Quando a gente chama a Terra de planeta, nós estamos pegando um pacote fechado. Planeta. Quando a ciência estava cogitando de abrir portas, já que nós estamos falando de abrir portas, quando a ciência também, semente, estava abrindo portas, encontrou essa nomeação para esse organismo que nós compartilhamos e chamamos de Terra. É lindo. Mas antes, ele foi percebido como planeta. Eu não sei se foram os gregos que fizeram essa primeira classificação, né? Os planetas, e pelo pertencimento que nós temos a Gaia, a esse organismo vivo da Terra. O que é melhor para você neste momento? Eu sinto que a gente podia chamar a nossa mãe, Terra, por expressões mais que veiculassem mais afeto do que essa palavra metálica, planeta. Planeta parece corneta. Eu me lembro uma vez que a Ana me mostrou um dicionário que o menino dela fez quando era pequeno, e ele dava nome para as coisas, né, Ana? Sim. Ele dava O Josué, o Josué, ABC do Josué. Josué dava nome para as coisas, não é isso? Nossa, incrível. Era. Por isso que eu lembrei de planeta. Eu também, quando você falou planeta, eu lembrei do dicionário do Josué, e você falou do dicionário do Josué. Como é que ele ia chamar a Terra de planeta? Ou provavelmente ele não ia dizer que o planeta é a Terra, ele ia dizer outra coisa que é planeta. Isso acontecia muito, ele ia falando que algumas palavras ele ia sugerindo que fosse totalmente outra coisa, como... Eu nem me lembro, mas era incrível. Como tinha umas coisas tão lindas enfim, de lua, de zênite, de enciclopédia, de filosofia ser uma TV sem fio. Que maravilhoso. Capitalismo era um homem sem barba. Que maravilhoso. Era meio assim, ele era muito cabeça solta, sabe? E ia indo e ia chegando nos lugares que a gente acaba aprendendo, né? Foi uma brincadeira, na verdade, que tem a ver um pouco com biblioteca, talvez, porque foi uma brincadeira com palavras. Em vez de a gente ficar explicando para ele como era o mundo, a gente queria saber como é que ele via. Então, quando ele perguntava uma palavra, a gente falava, mas você acha que é o quê? E aí a gente ia anotando. Isso foi até uns 7, 8 anos. Depois esse portal fechou, ele começou a ficar chateado e falar, vocês não vão me explicar o que é? E aí a gente começou a explicar. Essa experiência, porque ela revela também alguma coisa muito especial, que se nós tivéssemos que habitar um mundo não nomeado, a gente provavelmente fosse reclamar. Talvez só depois de 7 anos a gente começasse a reclamar. Primeiro a gente ia tentar inventar os nomes e depois... Os primeiros 7 anos a gente ia curtir, depois a gente ia reclamar, porque a gente fica mais chato, talvez. De toda maneira, a gente citou o Josué, né? Porque a gente estava falando
de dar o nome para esse lugar maravilhoso de terra, quando, na verdade, ele é água. E, e o oceano foi a nossa primeira morada aqui. É muito lindo a gente pensar esse planeta com, ah, com a presença da água, com a predominância da água. Se a gente pensasse o planeta com a predominância da água, talvez a gente tivesse um elemento educativo para a gente lidar com a outra parte desse organismo, que é mais, digamos, palpável. Você pisa, você anda em cima, que é a terra, com um pouco mais de cuidado. Aquela ideia de pisar suavemente sobre a terra. Tem uma parábola, que aliás é da Bíblia, e como eu gosto de ler, óbvio que eu li todos aqueles livros da Bíblia também, para ver o que tinha lá dentro, e tem uma parábola lá muito interessante, que o mestre, né, o mestre andava com os discípulos dele aqui no mundo, na terra, e ele foi com eles para uma praia, e eles estavam numa canoa e jogavam redes para pescar e não pescava nada. Aí o mestre falou com eles, vem cá, e saiu andando sobre as águas, né? E falou com os carinhas que estavam junto com ele, vem, anda aí também. Aí eles olhavam, não, não vou não. Mas um deles, que seria muito curioso, teria tentado ir. E quando ele botou o pé na água, obviamente ele afundou. Foi socorrido rapidamente. Mas o que está contando essa história? Está contando essa história sobre pisar suavemente na terra. Se a gente pensasse que a terra é também água, a gente ia pisar mais devagarinho, para não afundar. Essa ideia do antropoceno, quando nós estamos deixando uma pegada funda na terra, para mim ela tem tudo a ver com esse sentido de a gente não saber onde está pisando. A gente só pisa e deixa marca quando a gente não presta atenção. E se tem algo que nos faz prestar atenção, é aquele perigo de afundar. Eu não vou flutuar aqui, eu vou afundar. Aí você fica com muito cuidado. Talvez até em sonho você já tenha experimentado isso. Quando você sonha que está andando numa superfície que é maleável, sei lá, que pode afundar com você, feito uma areia movediça, aí você anda com o maior cuidado. A Terra, ela é tão generosa e ela nos possibilita tanto que a gente pisa de qualquer jeito na Terra. Tem uma predisposição para pisar na Terra, assim, como uma plataforma durável. E, e isso é uma falta de educação. Eu estava pensando nisso porque eu saí de uma conversa sobre educação ambiental e eu estava dizendo que eu tenho dificuldade metodológica para pensar em educação ambiental ou pedagógica, né? Porque eu penso assim, nós vamos partir do quê para falar em educação ambiental? A gente vai partir de que a Terra foi criada, é um mundo criado. Se o mundo foi criado, a gente está fazendo o quê aqui? Nós estamos sobrando? Ele foi criado, e nós? Nós estamos sobrando? E esse especismo do humano que atua sobre o corpo da Terra, ele tem a ver com essa ontologia, com esse entendimento. A Terra foi criada. A gente fez um bolo, tipo um bolo de aniversário. Agora vamos comer ele. Ela foi criada para isso. Então, e se nós entendêssemos que a Terra não foi criada?
que nós evoluímos junto com ela. Só que ela é ancestral, ela existe há bilhões de anos. E nós só começamos a constituir memória, memória no sentido até geológico, arqueológico, há alguns milhares de anos, talvez. Quando a gente olha os humanos 100 mil anos, não é isso? Quem sabe essas histórias bonitas da água e da terra e de nós como uma das espécies e não como a espécie pudesse tirar a gente desse lugar convencido de que a gente pode educar sobre meio ambiente. Porque quando a gente quer educar sobre o meio ambiente, é porque nós estamos fora dele. Que é aquela ideia da natureza fora de mim, né? Que tem a ver com a ideia de cultura e natureza também, que foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de acolher como alguma coisa natural para mim. Talvez eu fosse buscar uma definição igual aquela do Josué. Capitalismo é um homem sem barba. Uma coisa assim. E no meu caso, planeta é uma buzina. Planeta, para mim, é uma buzina, um instrumento, assim, uma coisa, tipo uma corneta. Agora, Pachamama, Gaia, elas me inspiram outras coisas. Os oceanos, por exemplo, me inspiram muitas outras ideias poéticas sobre a vida. E hoje eu estou mesmo apaixonado por essa ideia dos oceanos ter se constituído no nosso primeiro habitat por bilhões de anos, antes da gente virar gente. E uma. Antes da gente formar a consciência da gente, né, Mário? Uhum. E é muito interessante que, te ouvindo, me vem muito forte uma sensação que eu tenho com relação a essa biblioteca, que é como se a gente tivesse, tem um trabalho de um ambientalista aqui em São Paulo, que é como é o nome do projeto? Acho que é Existe Água em SP, que ele vai encontrando esses caminhos da onde a água corria e vai abrindo nascentes. Tem aqui a Praça da Nascente, que ele abriu a nascente de novo. E a sensação que eu tenho com essa biblioteca é como se a gente estivesse reabrindo essas nascentes, essas fontes, para voltar para casa, assim, né? Olhar para essas falas, para esse rio que corre por você e pelas coisas que você fala, para levar esse caminho de volta para casa. Então, essa sensação da água ser a nossa primeira casa, assim, é uma sensação que me vem muito forte desse movimento da biblioteca, da gente abrir esses caminhos de novo, voltar, né? Tirar desse concreto que escondeu onde é que está essa água, mas ela está aqui, né? Está correndo entre a gente. Me vem muito, essa sensação é muito forte. Então, você foi falando, me remeteu a essa sensação da construção dessa biblioteca, muito interessante. E a generosidade da água inspirou vocês, esse coletivo, a fazer essa água aparecer, né? Ela brotar de muitas fontes, né? Brotar de muitos lugares. E eu fico, assim, me sentindo totalmente presenteado por essa atenção, que eu sei também que ela vem implicada com um propósito coletivo de espalhar essa onda, de ser possível, acessível, abrir a porta para quem tiver a fim de conhecer algumas outras, digamos, visões, né? E a gente compartilha com pessoas que, como os nossos queridos parentes Guarani de toda essa Mata Atlântica, trazendo outras revelações tão surpreendentes sobre a própria ideia da Mata Atlântica se constituir como um manancial, né?
Imagina, a Mata Atlântica é água. Se você vai ver o etimológico na língua dos Guarani, esse Ierê, ele é praticamente transpiração, no sentido da fotossíntese, né? No sentido do fenômeno do Sol incidindo aqui e produzindo vida. E a Mata Atlântica, foi tão bonito ver aquelas várias perspectivas do Inerê, como o caule, como a transpiração, aquela transpiração que acontece de dentro da floresta, em contato com o ar. Uhum. Quer dizer, ela sai de uma temperatura, né? Ela sai de um estado, de uma temperatura, e alcança um outro estado, que é aquela ideia que os meninos, que desde criança se aprende que a água ela é vapor, ela é líquido, né? Então, aquelas observações bem assim, primárias, né? E muito bem-vindas e boas sobre entender esse elemento maravilhoso, essa entidade água. E aí, para os Guarani, a Mata Atlântica é água. E aí o papá vem com aquela definição maravilhosa, dizendo, bom, esse corpo aqui é água e ferro. Nossa, né, essas coisas. E essas observações sobre a terra, sobre a água e sobre a nossa própria materialidade, ela é muito legal porque ela põe a gente na natureza. Se é que existe um tempero, se existe uma mistura que chama natureza, a gente está dentro dela, misturado, Uhum. não está separado. E eu fico muito contente de vocês terem olhado para essa conversa que vem acontecendo entre os parentes de várias regiões e os nossos amigos também de outras constelações, né? Porque aí a gente já abriu uma conversa sobre arqueologia, sobre botânica, sobre, né, tudo. É uma conversa aberta, arquitetura, cidades, né? E tecnologias, e a gente tem conseguido iluminar esse ambiente amplo, e vocês estão chamando ele de biblioteca. Então, me diga, quando alguém pensa em uma biblioteca, geralmente pensa em livros físicos. Como é que você produz essa biblioteca? É muito interessante, porque essa conversa dos significados das palavras é algo que eu também penso muito sobre né, a gente está chamando de biblioteca um espaço que reúne 150 horas ou mais de falas, né? Então, é totalmente falar de outro jeito de circular conhecimento, de, de um do qual essa palavra biblioteca se refere, né? Mas que na verdade é um jeito que já circula conhecimento há muito mais tempo do que a própria biblioteca e instituição foi inventada, né? A gente também volta um pouco para essa sabedoria da oralidade, assim, eu acho fantástico a gente está chamando de biblioteca um espaço que reúne falas e que chama para o encontro e que chama para esse conversar de ideias, assim, acho mais uma das coisas que me encanta muito nesse movimento de reunir, que não é um reunir no objeto livro, mas é um reunir para soltar, parece mais, assim, essas ideias. Né? Eu achei também uma provocação, em certo sentido, a gente chamar de biblioteca um acervo de falas, imagens e que não estão obrigatoriamente editadas, digamos assim, no sentido bíblico, né, de biblioteca, mas que tem
uma fluidez e que permite uma conversa com aquele lugar que ficou muito configurado como a biblioteca no sentido da pesquisa, da academia e do status, o status de biblioteca. É interessante tocar no status da biblioteca com, com a espontaneidade de criança. Você toca no status da biblioteca sem aquele silêncio, porque a biblioteca vem junto com a vida de silêncio, né? E é legal a gente pensar uma biblioteca irreverente, uma biblioteca que fala, que não pede silêncio. Uhum. E eu acho não barato a gente ensaiar uma experiência de biblioteca que não pede silêncio. E antes, ela convoca a fala, ela convoca todas as falas, em todas as línguas. Né? Ela é pluriétnica, ela é multicultural, ela é pluritudo. Ela está a fim de ter todos os sons. E eu fiquei muito feliz da gente poder experimentar essas linguagens, por exemplo, do audiovisual, da animação, né? De poder experimentar, gerar alguns mídias, que a gente poderia pensar como mídias, sem nenhuma intenção de exploração tecnológica, mas com o propósito de comunicar, de encontrar, de trocar. E é como se, pelo simples fato de a gente se dispor a estar junto, isso já produzir novidades. Uhum. É tão legal, e porque, de certa maneira, ele é também descoberta de que muitas formas de expressão ainda estão por vir. Uhum. Isso desperta para um sentido de esperança que não é vã, não é uma esperança sem nada, é uma esperança apoiada no fato de que só a disposição da gente de olhar uns para os outros produz conhecimento, produz novidade e, em algum sentido também, ela, ela constitui essa experiência maravilhosa de alteridade, né? De estar diante daquilo que não sou eu, com admiração, né? É tão legal, nesse tempo que tem tanto reclame sobre racismo, sobre o preconceito, a negatividade, essa coisa toda, a gente fazer um experimento que se abre assim, de maneira tão criativa, é um presente. Então, para mim, a biblioteca é um veículo, é legal para caramba. Eu E fico muito presenteado assim, de estar junto com vocês na constelação e de certa maneira, ser o pretexto, né? O pretexto para essa conversa. Porque alguns dos outros interlocutores nossos, pela disposição deles, por onde estão, né, pela própria biografia, eles não coincidem com esse momento. E para mim é muito bem-vindo, porque eu estou agora, eu estou já há alguns anos vivendo aqui, finalmente, na nossa aldeia.
que é uma certa voltar para casa. Uhum. Se a gente fosse fazer um roteiro idealizado, né? Ah, que bom! Eu andei para caramba, rodei o mundo, voltei para casa, agora eu vou montar minha biblioteca. Seria um roteiro ideal, né? Aquele Uhum. assim, o sonho. Então, assim, maravilha. Eu só tenho que agradecer e celebrar esse encontro, esse bom encontro, né? Ele coincide com um outro fato objetivo, que é o seguinte: tem uma biblioteca física aqui no quintal de casa, Uhum. e não para de chegar livro. Eu imaginei que com a pandemia, o que ia acontecer é que eu ia ter muito mais tempo para cuidar daquele acervo que está ali e organizar ele. Só que daqui a pouco eu tenho um outro acervo do tamanho desse que já estava instalado, empilhado aqui pelos corredores aqui para eu organizar. Agora mesmo eu estou olhando pelo menos uns 8 ali em cima da mesa na minha frente, que chegou pelo correio. Chega pelo correio, aí o pessoal avisa, olha, tem uma caixa de livro aqui para você. Esse livro chama livro, né? Livro chama livro, sim. Depois, mais para frente, a gente podia fazer uma coisa que era espalhar esses livros também. Porque é claro que eu não quero ficar com uma biblioteca imensa que não tem como cuidar dela. Então, vamos descobrir uma maneira de a gente começar a doar esses livros para algum lugar. Uhum. Antes que vire uma biblioteca impossível de doar, né? Vocês já viram falar na história da biblioteca do José Mindlin, o pai da Betty Mindlin? Não, nunca ouvi falar. Uma das bibliotecas mais, digamos assim, apreciadas, que é o termo que me apareceu agora, mas uma das bibliotecas mais queridonas, assim, constituída por uma pessoa, né, por um brasileiro cordial, intelectual, que tinha entre as suas obras, a maioria dos clássicos, assinado pelos autores, nacionais e estrangeiros. E que também tinha um exemplar do Manifesto Antropofágico, aquele de 22. Uhum. Ele tinha um original do Manifesto Antropofágico na biblioteca dele. Só tinha raridades. A Ana deve estar com a orelha em pé. Porque a Ana, a história dessa menina com livros, ela conta de uma maneira muito bonitinha naquele desenho, naquela animaçãozinha que ela fez, da menina que foi cuidar do jardim, da laje da casa da avó, e aquilo foi a primeira biblioteca, de certa maneira, dela, que era de cuidar de um por um, né? Cuidar do livro. E a ideia dos livros usados e toda essa aproximação com acervo, com biblioteca, com sebo de livros, né? Aí, o, o Mindlin, ele tinha, gente, uma daquelas cartilhas que os jesuítas fizeram da gramática do Nhandatu, a cartilha do Anchieta. Vocês já pensaram em raridade? Nossa. Alguém que tinha um exemplar de uma cartilha daquelas feitas pelo padre Anchieta, pelos jesuítas. Ele tinha esse exemplar em Nhangatu, né, que é a língua geral, aquela língua que depois foi difundida para o norte do Brasil, para a Amazônia toda, mas que no século XVIII, no começo do século XVIII, era a língua mais falada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vocês já tiveram notícia disso? Sim. Que o Eu, Nhangatu era a língua mais falada em São Paulo no começo do século XVIII? eu descobri principalmente no nosso ciclo de estudos do Umbaeká,
que no livro ele fala sobre isso, né? É mesmo. Um livro me trouxe Então, essa informação. então, quem acompanhou o ciclo de estudos já entrou em contato com essa notícia de que São Paulo falava tupi, né? Sim. Ailton, aqui aproveitando as pessoas estão perguntando se você poderia colocar um fone, porque algumas pessoas estão achando o som baixo. Você poderia fazer essa ajuda para que nossa turma aí que está assistindo escute melhor? Você tem algum fone? Eu Será acabei que, de ver várias mensagens aqui que a Laís mandou sobre o assunto. Se pudesse colocar sei lá, que está baixo. que pena que eu não tenha percebido isso. Quando eu falo mais perto do notebook, assim o som fica melhor? Não sei, para mim tá bom, então eu não Pra mim tá sabia bom. disso. Eu estava achando que estava ótimo tudo, estou escutando super bem, mas para algumas pessoas que estão do outro lado ali, mandando mensagem pelo YouTube, comentaram isso e, e Que agora ela pena. falou que tá bom. Agora falou que tá bom, talvez seja você falando pertinho melhore. Ela tá Falar falando, mais perto. eu estava achando ótimo tudo. Ótimo, está bem, vou falar mais pertinho da Karina. Está bem. E, bom, viva o Zé Mindlin, né, que deixou aquela biblioteca maravilhosa, ele doou ela para a USP. Eu Então, ela está conhecia. lá, você viu ela instalada lá na USP? Eu vi na USP, mas eu conhecia o próprio Mindlin. A gente fez um livro junto uma vez. Muito lindo o livro. Um livro sobre uma biblioteca imaginária. Eu fiz com a Luísa Marcier, uma Que amiga minha, bonito. e era Ai, que muito lindo. legal, porque era sobre o seguinte: eu estava trabalhando numa biblioteca lá em Olinda, e aí eu fiquei muito impressionada com o mundo dos colecionadores e comecei a ler um livro sobre coleção. Numa nota de pé de página, falava que existia uma coleção de livros imaginários que nunca existiram, de um tal Conde de Forsyth, que tampouco existiu. Foi uma brincadeira de um tipógrafo que resolveu brincar com essa erudição na Europa, no século XIX, e resolveu criar um catálogo na tipografia dele só de livros que ele inventou. E seriam todos desse Conde de Forsyth, que era um excêntrico que colecionava só exemplares únicos. Então o catálogo pulava, porque o Conde de Forsyth, que era um personagem inventado, destruía os exemplares que não fossem únicos. E aí ele criou um leilão, mandou esse catálogo para os grandes bibliófilos, para todos os colecionadores de livro. Eles foram de carruagem, de charrete, a cavalo, de trem, chegaram lá nesse lugar, que era na Bélgica, uma cidade chamada Binche, para o leilão. E aí tinha uma mensagem do tipógrafo zoando todo mundo que tinha ido atrás. E tinha gente falando, não, eu tenho esse livro. Só que o mais louco foi o seguinte, foi que eu li essa nota, achei incrível. Eu li no avião, indo para a biblioteca do Mindlin, levando um exemplar da Estação do Inferno do Rimbaud, uma primeira edição, que a gente não sabia se era, que estava na biblioteca de Olinda. E aí eu cheguei lá e eu já conhecia ele desde outras pesquisas. Às vezes eu ia na biblioteca, ele era muito gentil de receber para pesquisar nos exemplares dele. E aí ele me recebeu e aí ele começou a procurar os catálogos antigos para ver se achava a data daquela primeira edição do Rimbaud. Ele puxou uma coisa fininha, do nada, que eu nunca tinha visto. E ele falou, duvido que você saiba o que é isso. Aí eu falei assim, é o catálogo do Conde de Forsyth, que eu tinha acabado de descobrir. Chutei É, assim, eu vou mandar que é o catálogo do Conde de Forsyth. Aí ele me olhou com a cara, porque só tinha 100 exemplares no mundo desse catálogo. Ele me olhou com a cara assim, tipo, como você sabe? Eu falei, não sei, coincidência, eu li ontem sobre esse catálogo. E aí
E aí, eu e a Luísa Macia, essa minha amiga, que é uma designer de moda, é muito legal, ela tinha uma loja de roupas linda, chamada Colecionadora. Eu falei, pô, vamos fazer um livro. E a gente resolveu fazer um livro todo em serigrafia. E é um livro meio que feito de 2 envelopes, ele abre e não tem nada. Ele é um livro, porque é um livro de livros que não existiram. E aí o Mindlin escreveu um texto para o catálogo. E a gente fez um lançamento numa lojinha lá em São Paulo, junto. E aí depois ele até partiu, assim. Mas ele era muito querido, sabe, o Mindlin? O jeitinho dele, o amor dele pelos livros. E é lindo a gente lembrar dele nessa inauguração dessa biblioteca, né? É um pajezão das bibliotecas, o Mindlin, né? Maravilha, querida. E essa biblioteca, esse acervo agora está bem instalado, digamos assim, né? Lá na USP. Foi construído um espaço especial para essa biblioteca. Estou tentando lembrar o nome que eles deram para ela, para a biblioteca. A gente, acho que eles chamam talvez de Brasiliana. É Na Brasil. internet é Brasiliana. É Mas acho que é a isso, Biblioteca Guita e José Mindlin, não é? que é Que o a nome, Guita era a esposa dele. era isso, que é o nome da biblioteca mesmo, né? Mas lá no acervo lá da USP, ele ficou com o nome de Brasiliana, né? Mas o que me ocorreu, além da visita do nosso querido José Mindlin, era a visita dele à nossa biblioteca, que está igual essa biblioteca imaginária, me lembrou que algumas pessoas que também reuniram acervos que tinham muito sentido para eles, que é uma coisa amorosa, né? A pessoa guarda e cuida de cada exemplar de livro porque ele tem sentido para aquela pessoa, né? Pois bem, aí você chega uma hora que você tem, sei lá, 10.000 exemplares de livro. É impossível, isso não é uma biblioteca doméstica. Aí as pessoas começam a caçar para quem entregar a guarda daquilo. Toma que o filho é seu. Aí a prefeitura não quer, a Secretaria Municipal de Cultura não quer, o museu não quer. Isso acontece. E como a Ana ela lida com livros imaginários, eu fico pensando o que ela imagina do destino desses livros, sem pai nem mãe, que depois de terem sido tão bem tratados durante tanto tempo, de uma hora para outra, eles são simplesmente jogados fora. Porque não é todo mundo que vai achar, não é todo mundo que vai ter uma biblioteca tão representativa para ir para a USP, né? Para as bibliotecas públicas. Elas não vão virar públicas, elas vão acabar desaparecendo. E, Me que legal ocorreu a gente, aqui uma que coisa legal a que. gente está celebrando as bibliotecas hoje, então, dia da biblioteca. E me ocorreu isso, porque eu tive essa livraria de livros usados, então as bibliotecas elas são muito um espelho da alma das pessoas, como você disse, né? Os livros que fazem sentido. E eu acho que essa biblioteca do Ailton, que a gente agora criou, né, junto, todo mundo, talvez ela esteja sendo um espelho de muitas almas. Ela torna isso possível, né? Através das suas palavras. Muita gente se reconhece caminhos, sentidos. E eu estou muito feliz, assim. E ela, na verdade, ela é o começo, né? Porque você continua falando, a gente sempre encontra mais alguma coisa, né, Mari? Sim, é infinita. A gente super correu essa semana, assim, não, vamos colocar as falas, daí teve uma hora, não adianta, a gente vai colocando, porque até achar todo esse acervo vai ser um processo ainda, né? Tem muitas falas do Ailton pra gente colher. E
E isso que você falou, Ana, do espelho da alma, assim, todo mundo que. E aí tô sendo porta-voz mesmo de todas as pessoas que trabalharam voluntariamente para construir essa biblioteca, a fala é muito comum a todos nós, né? Do quanto encontrar com essas falas fez a gente se encontrar com as nossas almas, o quanto é, cada um ali é um gesto de gratidão mesmo, assim, né? Todo mundo colocando esse cuidado de cuidar do acervo, como a Ailton falou, né? De você catalogar e organizar como um gesto de amor e de cuidado em retribuição, assim, a generosidade do Ailton de se disponibilizar e falar e transmitir tantas falas e tanta sabedoria. Então, isso que você trouxe do espelho da alma, eu vejo essa relação também com essa construção dessa biblioteca, muito bonito. E essa história da biblioteca imaginária, assim, eu achei isso fantástico, porque eu fiquei pensando que a gente pode imaginar para essa biblioteca, né? A partir dessas falas, eu fico vendo ela lá, um site ainda, uma coisa online, mas parece que eu fico vendo essas conversas, essas coisas que vão nascer a partir dessa reunião, assim, né? Desse acervo. Muito, muito, muito linda essa história. E isso até foi uma das coisas que nos motivou, né? A ideia de que o Ailton tem falado, mas que a gente também agora pode escutar o que as pessoas estão escutando. Porque uma das coisas que a gente está pensando, Ailton, é isso, assim, escolas, pessoas que podem ali acessar suas falas a partir de assuntos, temas que você vai desenvolvendo, né? E costurando, como você hoje saiu de uma live e entrou aqui e trouxe a água, e a água se costurou com transmissão, com conexão. Isso a gente ouviu também, o que escolas podem produzir, o que pessoas podem se inspirar. O Selvagem e toda essa produção da comunidade está aberta a essa produção que conversa, que dialoga com essa constelação, esses conhecimentos. É bem isso, Ana, porque a gente fez esse primeiro passinho de organizar minimamente o que a gente conseguiu encontrar para começar, mas a ideia é abrir essa conversa para realmente não ser essa biblioteca com a placa do silêncio. Eu amei essa ideia dessa biblioteca onde as conversas acontecem, né? Então, o que nasceu a partir dessa fala? Eu ouvi essa fala e trouxe para tal reflexão, ou isso impulsionou algum movimento para um espaço onde essas conversas podem acontecer a partir da organização desse acervo. Acho que me vem essa visão, assim, não sei se é a mesma para vocês, mas me vem essa visão. É muito curioso imaginar a ideia de uma biblioteca, o objeto biblioteca, se relacionando com as impressões de muitas pessoas sobre aquele lugar da biblioteca, sobre essa experiência da biblioteca. E eu não sei, ano passado, uma amiga me procurou dizendo que a Biblioteca Nacional, para o acervo da Biblioteca Nacional, aí no Rio, né, tinha sido aberto um programa de dialogar com o público, que era a possibilidade, mas era restrito, era só para quem estava fazendo pesquisa a partir da universidade, para a academia. Que você podia acessar os registros sobre línguas nativas, que a biblioteca tem, para você trabalhar a partir daquele acervo. Quer dizer, você pode fazer anotações a partir do acervo, do registro já existente. Eu achei aquilo muito legal, porque eu tenho interesse, por exemplo, em saber que registros que tem da língua Krenak, da língua de origem, do tronco linguístico falado pelos Krenak, que é o Botocudo, que é uma outra família, a família Aimoré, a família linguística Aimoré. Eu não tenho tempo de fazer essa busca, mas essa querida amiga
Ano passado, não, já está fazendo 3 anos. Ela me disse, olha, eu tive acesso a um acervo de línguas indígenas, né, do Brasil, lá na biblioteca, e localizei todas essas anotações sobre a língua Krenak. E eu fiquei surpreso, como se ela tivesse descoberto, né, como a Ana descobriu alguma coisa secreta nesse mundo das bibliotecas. Isso foi a interação de alguém que está fora com o acervo, que pode atualizar, acrescentar, é, você pode acrescentar coisas ao que já existe. E será que a nossa biblioteca tem essa fluidez, ela é permeável para esse tipo de interação também? Quer dizer, ela é uma biblioteca interativa? É A isso? gente, a gente tá tentando, daí eu acho que posso até contar um pouquinho de como foi essa construção da biblioteca, mas a ideia é justamente encontrar formas exatamente disso acontecer. Tanto que quando alguém indica um material para registrar, a pessoa manda o material, mas também já pode mandar esses comentários, essas adições do que nasceu a partir daquela fala e de gerar essa conversa mesmo. A gente tem algumas e aí já aproveitando que já tem bastante gente ouvindo a gente aqui, se alguém tiver conhecimentos tecnológicos digitais para ajudar nessa como é que a gente transforma essa funcionalidade dessa conversa na biblioteca, pode ajudar bastante, mas com o que a gente tem, a gente já está tentando fazer isso se tornar cada vez mais possível nesse espaço onde está lá o registro dos vídeos, né? Posso mostrar ela daqui a pouco para a gente olhar um pouco isso. Mas essa é muito a intenção, assim, né? Acho que ela veio dessa intenção de organizar e de reunir esse acervo para proporcionar essa conversa e essas criações a partir do que você fala. E, Mari, tem algumas perguntas do próprio grupo que participou, que eu acho que pode ser legal, né, para eles estarem aqui de alguma forma com a gente. Uhum, uhum. Nesse processo de organização, a gente, até para o lançamento e para esse nosso momento aqui, a gente reuniu também dos voluntários algumas perguntas. E aí eu vou trazer algumas aqui, peraí. Bom, acho que eu vou trazer pela ordem aqui, né, Ana? Da ordem que está aqui na listinha. Daí a gente vai sentindo também. A primeira pergunta é da Ana Paula, que ela falou: queria ouvir como tem sido para o Ailton essa experiência de estar direto ao vivo na internet. É uma pergunta de alguém que está buscando sair das telas e que percebe essa entrada no mundo virtual na sua vida tão forte. Aí ela pergunta: essa biblioteca é uma resposta para o cansaço das lives? Afinal, tem coisas que não precisariam ser repetidas. É a primeira pergunta dela. Essa pergunta é ótima. E ela é bem exploradora das experiências mesmo. Tanto na questão da minha superexposição a essa coisa da internet, e que foi muito expandida na pandemia, o que para mim é um certo álibi, né? Se a minha mãe me perguntasse, meu filho, o que você está fazendo tanto tempo assim na internet? Eu ia dizer, mãe, é porque está na pandemia. Essa seria uma desculpa para minha querida mamãe. A outra seria, eu descobri, nesse período, que eu podia ampliar as conexões que eu fazia antes, precisando viajar daqui da aldeia, pegar um ônibus, pegar um avião, ficar em aeroporto, ralando nesses espaços sem sentido, porque não tem coisa mais sem sentido no mundo do que um aeroporto. Eu estava passando mais tempo no aeroporto do que na internet. Então, assim, tem um provérbio que diz assim:
saiu do espeto e caiu na brasa, não é isso? Ficar em aeroporto, é, só para responder essa pergunta, eu preciso contar uma pequena parábola. Fui convidado para dar uma palestra no Museu do Mar, nesse museu aí do Rio. O horário da minha palestra era 9 horas da manhã. Eu moro aqui no Rio Doce, longinho, Minas Gerais. Eu tinha que sair de carro daqui, ir até um aeroporto, pegar um avião, desembarcar no Rio de Janeiro. Obviamente, 9 horas da manhã eu não estaria lá. Então, eles me mandaram uma passagem para um dia antes. Então, um dia antes eu saí da minha casa. Naquele dia da palestra, eu dei a palestra. Mas eu não tinha mais voo para voltar naquele dia. No terceiro dia, eu voltei para casa. Então, e o mundo foi criado em 6 dias. No sétimo dia, todo mundo descansou. Quer dizer, eu gastei a metade do tempo da criação do mundo, gente, para dar uma palestra no mar e voltar para casa. O resto do tempo eu passei no aeroporto. Se você olhar isso, você fala, bom, então o Ailton não está passando tanto tempo assim na internet. Ele passava muito mais tempo no aeroporto. Só que ninguém via que eu estava o tempo inteiro no aeroporto. A não ser eu mesmo, cansado, chateado de ficar naquele aeroporto, aquela coisa estúpida. Então, vamos considerar o seguinte: na pandemia, eu parei de ir para o aeroporto. E a biblioteca, ela tem, sim, uma relação um pouco intencional de oferecer uma base de, sei lá, de pesquisa, mas ninguém entrevista uma biblioteca. Como eu vi que o nosso pessoal está gostando de botar essas frases que eu e a Ana ficamos lapidando, a gente já forjou, já saiu uma frase pronta aqui. Ninguém entrevista uma biblioteca. Essa frase a gente vai pregar na parede da nossa biblioteca virtual. Ninguém entrevista uma biblioteca. Sabe o que significa isso? Que pode ter, assim, 300 horas de conversa sobre, por exemplo, a cultura Krenak. Mas o jornalista da UOL vai ligar para mim ou para algum outro parente para saber sobre a cultura Krenak. Ele não vai na biblioteca. Esse tipo de busca não se faz em biblioteca. Então, assim, eu posso até diminuir minhas viagens de avião, mas muito provavelmente não vou conseguir diminuir a exposição nessas conversas da internet. E quem sabe chega uma hora que eu vou dizer, pronto, acabou, eu não vou mais ficar habitando esse ambiente. Mas enquanto a gente estiver na pandemia, eu não vou sair daqui para dar uma palestra numa escola. Eu vou fazer isso usando esses meios. Uhum. Tem um comentário do Giovanni, deixa eu achar aqui o que ele falou, tem muito a ver com essa coisa da pesquisa que você falou, que é. Ai, gente, eu não tô achando, eu vou tentar reproduzir de cabeça o que ele falou. Que era alguma coisa assim, que a gente devia parar de demandar novas falas como isso, né? Ao invés da pessoa pesquisar, te fazer uma pergunta. Nossa tarefa como ouvintes e como pessoas que querem dialogar com essas tuas falas seria ver as falas que já existem e colocá-las em ação mais do que buscar por novas falas, né? Então esse acervo acho que também responde um pouco a essa. Aqui, ó, ela colocou no chat. Ó, ele falou assim: tudo que se puder mastigar bem mastigado vai ajudar o coletivo. É fundamental para as pessoas ouvirem o Ailton e decifrarem sua mensagem. A gente tem que convidar pessoas a resgatarem suas raízes e o Ailton dispara esses chamados na gente. Me sinto chamado à vida quando ouço o Krenak, incrível que mais pessoas ainda precisem conhecer ele. Eu mesmo fico me perguntando: como que eu não conheci o Ailton? Como que eu não conheço ele há 10 anos sendo biólogo ambientalista? Seria legal criar uma lista de vídeos essenciais para quem quer começar, criar jornadas de vídeos. Essa é uma ideia que ele traz aqui. Não sei se
se você enxerga, assim, se tem alguma dessas falas, por onde começar, mais representativa? Essa era uma pergunta que várias das pessoas da comunidade também trouxeram. Eu acho o maior carinho as pessoas se interessarem por imaginar como disponibilizar tudo isso que a gente já compartilhou, sem ter que, de novo, me chamar para uma entrevista. Mas sabe uma observação que me ocorreu também, Mário? Eu acredito que, para algumas pessoas, aquela chamada no telefone, de, quero falar com você, você podia responder para mim isso, isso, isso? Nem que seja uma pergunta, qual que é a sua opinião sobre o presidente da FUNAI? Não tem jeito. Esse jornalista ele vai fazer de tudo para ele conseguir essa pergunta, essa questão. E, ou estão queimando mais a floresta da Amazônia. Esse ano queimou mais 300 mil campos de futebol. O que você acha disso? A biblioteca não responde essas questões. E, por incrível que pareça, a maioria da minha exposição na internet, do tempo que eu fico com esse aparelhinho ligado, é para responder perguntas como isso. O que eu acho de estar queimando mais a floresta, de estar danando mais as paisagens da Mata Atlântica, o novo projeto de lei do governo. Quer dizer, são assuntos que são dinâmicos, são assuntos que estão assim, em disputa e que uma biblioteca não responde. Mas eu acho que uma biblioteca responde muito, por exemplo, das pesquisas que as pessoas me procuram porque vão entregar um TCC, vão entregar uma conclusão de trabalho, ou vão entregar uma tese, ou vão entregar qualquer coisa. Mas é isso. Na verdade, eu queria dizer para vocês que não me incomoda essa experiência, depois de 60 anos, de disputar com aquele menino lá, o Minecraft, como é que é o nome dele? O que joga Ele é Minecraft? Não. muito, muito bacana, aquele menino que o governo fica sacaneando aí. O Felipe Neto. Eu não tenho problema de disputar com o Felipe Neto quanto tempo a gente fica na internet. E eu não sei, eu tenho a sensação também que essa exaustão das telas, ela tem muito a ver com o propósito de estar diante das telas, porque também uma fala muito comum entre as pessoas que participaram da construção dessa biblioteca foi o quanto tô cansada das telas, mas participar dessa biblioteca me gera vida, me gera vitalidade. Então, dependendo das conversas e do que se troca, também pode ser um caminho de gerador de vida e não de exaustão, né? Então, sinto que tem um pouco, né, desse não cansaço, você também porque você está falando da vida, né? Então, é muito disparador de vida. Você viu o que a Carmen, você viu o que a Carmen falou aqui no nossas mensagens? Estamos comendo Ailton como comemos o planeta. Me representa. Precisamos ouvir o silêncio da Ailton também. Muito importante. Muito importante. Alguém também no grupo falou que essa biblioteca podia chamar Ideias para Adiar a Live. Ai, gente. Mas Eu é vou legal, hein, Mário? É legal também a gente observar como que tem um olhar crítico sobre essa coisa de live. Tem uma crítica, tem um olhar crítico sobre isso. Tipo, as pessoas só ficam nesse negócio de live. Queria contar para vocês o seguinte, há uns 8 anos atrás, o mercado editorial, portanto, a gente está falando de livro, tá? Livro, físico. Ainda não tinha a Amazon, não era a maior vendedora de livros. Ainda tinha livraria vendendo livros.
É um mundo antigo, onde havia livrarias que vendiam livros físicos. Aí, uma amiga queria lançar um livro dela em Belo Horizonte. Vocês acreditam que a gente ficou umas 3 semanas tentando achar um dia da semana que a semana não estivesse tomada por eventos de lançamento? Porque se você for lançar um livro num mês onde todo mundo está lançando livro, você fica assim, mergulhado, né? A ideia era, vamos arrumar um espaço para lançar esse livro? Aí eu observei uma coisa. Antes da pandemia, a experiência física de ir num bar, ir numa livraria, ir num lugar, ir lançar livros, chamar os amigos, ela era tão concorrente quanto live. Uhum. Hein, Ana? Ela concorria tanto quanto live. Você Sim, recebia 300 convites para lançamento de livro, não recebia, não? muito. Você E tem saía de uma, casa, e tem uma você coisa conseguia que. ir em Não, todos. não, e tem uma coisa incrível que acontece, que é o seguinte, às vezes, né, que a gente tem a editora dantes, então, às vezes, quando eu olho, sei lá, vem 10, 15 pedidos do mesmo livro. E aí eu vejo que ou você estava falando em algum lugar e você falou, o Serpente Cósmica, ou a Yani, no curso de curas, fala do Naisi Kaiowá, e aquilo ali. Aí eu tenho a plena sensação que é como se eu estivesse com a banquinha fora daquele lugar onde teve a palestra, sabe? Tem ali aquele teatro que o Ailton foi falar. Eu estava com a minha banquinha do lado de fora, as pessoas saíram, falaram, poxa, quero ler aquele livro. E isso, então, eu acho que mudou de lugar, realmente, como o Ailton está falando. Mudou de lugar e a gente repara, mas somos nós mesmos fazendo, né? Experimentando e entrando em conexão. O que é lindo desse novo lugar, o que, por um lado, é triste da gente não estar presencialmente junto, mas pensar que essa biblioteca reúne pessoas que não se conhecem num trabalho coletivo e que não se conheciam, né? Se conheceram dessa forma virtual e que moram em cidades diferentes, que era uma questão, né, Ailton, que lá atrás a gente teve forte na época que a gente fazia o Selvagem presencial, que era muito potente, muito bonito, muito forte aquela presença, mas em 2020, no começo de 2020, o Ailton trouxe essa questão, falando, mas não é acessível para... O que a gente está falando aqui como vai chegar mais gente que não pode estar naquela cidade, naquele horário, e por mais que a gente fizesse o evento gratuito. E eu acho que tudo isso, a biblioteca, esse trabalho, essas falas do Ailton, né, que incansáveis, mas que realmente trazem essa nutrição, eu acho que também levam a ele, assim como eu acho que ele pode ter sido difícil no começo se equilibrar, né, com tantas demandas, mas depois, quando começou essa navegação, tão... A gente sabe que, como você falou, é diferente quando você entra na internet para ficar vendo selfies dos outros ou quando é para você ouvir belas palavras. Então, esse lugar ele também existe, ele permite que a gente consiga, né, transitar com essas palavras, criar talvez uma rede de conexões a partir delas. A Flecha também Selvagem veio muito com essa, a partir dessa provocação do Ailton, né, da gente, como vai chegar, né? Como a gente vai falar da serpente cósmica, do oceano que vai para a Terra e o Danherã, e a gente vai trazer isso de uma forma, uma oferenda, né, assim, para as pessoas, gratuita e para mais gente. E que não vai chegar a ler o livro, que não vai chegar. Então, assim, são várias camadas que se somam e eu acho que elas mudaram de lugar, mas somos nós aqui abrindo nossa banquinha e conversando, sentando em roda. Legal. A observação, então, é que o tempo que a gente podia ir a uma livraria ou ir a um evento de apresentação de um livro novo, celebrar esse livro novo, ele foi suspenso
mas a gente está conseguindo fazer isso em outro lugar. As lives também é lugar de lançamento de livro, de leitura. Eu tive uma oportunidade propiciada pelo SESC, o SESC tem um projeto que é de botar os autores para ir às regionais do SESC espalhadas pelo Brasil afora. E teve um tempo que as pessoas viajavam para Santa Catarina, para Recife, Fortaleza. Devia ser o maior barato, né? Para esses lugares todos. Agora a gente está fazendo isso aqui. Eu e meu amigo Itamar Vieira, ele foi falar de Torre Parado e eu de Ideias para o Fim do Mundo, a gente viajou. Fomos para Santa Catarina, fomos para todo lado. Foi muito legal. E a gente brincava. Quando o pessoal lá da sala do SESC abria a conversa, eu perguntava: então e aí no camarim, o que vocês estão comendo aí, né? A gente ia espionar o que o outro estava ganhando. O que você está comendo aí? Levaram docinhos, bolo para você, para a gente, pelo menos, lembrar as viagens físicas. Agora tem uma pessoa que está dizendo que queria que a gente pudesse conversar ao pé de uma fogueira mágica, no meio da floresta. Até eu queria. Mas, enquanto isso, nós vamos conversar por aqui mesmo, na internet, né, Mário? É, fazer a fogueira mágica possível desse momento, né? E é isso, eu particularmente sou muito grata porque acompanho o Selvagem à distância quando ele era presencial, os eventos, nunca pude estar ao vivo e por conta desse momento, desse movimento online, consegui me conectar com esse movimento. Então, acho que a gente pode olhar por esse lado também. Eu acho que para a gente ir se encaminhando para o encerramento desse lançamento, que é só uma etapa dessa construção, a primeira etapa, muitas coisas têm por vir ainda, eu acho que seria legal a gente conversar sobre como que vocês veem assim os próximos passos, né? O que vem a partir daqui? Como que a gente faz para digerir e expressar e continuar essas conversas a partir desse primeiro movimento da biblioteca? Até para guiar os nossos próximos passos. Assim. Eu acredito que a nossa, naquela Enterprise, aquela nave, além do Kirk, aqueles Spock, aqueles caras que ficam ali dando sugestão de navegação, tem outros comandantes. Mas eu gostaria de fazer uma observação que é o seguinte: a Mari lembrou, quando o Selvagem era presencial, lá no Jardim Botânico, naquele auditório, né, o Teatro Tom Jobim, então ali tinha aquela acolhida tão bacana com toda aquela situação ali do Jardim Botânico. Só que a gente descobriu que a gente não tinha como botar mais do que 400 pessoas lá dentro. E as edições presenciais lotou geral. E as pessoas falavam, a gente precisava ir para um lugar grande. Aí nós pensamos, que lugar grande? Chegamos até a pensar numa edição mais para frente, que fosse mesmo num espaço assim, semi-aberto, tipo Lago do Machado, sei lá. Já ia virar meio Maracanã. E pensando como é que essa comunicação ia ser feita para preservar o formato, né, do encontro selvagem. A pandemia levou tudo isso, e o vento levou. E a gente teve que fazer tudo de outro jeito. Então, esse outro jeito que configurou-se como os ciclos de estudos, as intervenções que a gente consegue realizar ainda, encontros como o REC, que foi essa experiência maravilhosa e profundamente imbricada com o selvagem, as intervenções Miri, todas essas coisas bacanas que vão acontecendo, vão criando ramas e se espalhando. E isso está dando muita vitalidade para todos nós.
que é o que a gente precisa nesse tempo tão azarado. Então, assim, a gente está celebrando um tempo que até parece absurdo, quando tem tão pouco para celebrar. Obviamente, eu interajo com outros coletivos, né? Eu interajo com um coletivo interessante, que é o pessoal de literatura, né? São escritores que se reúnem em torno do tema da literatura e que todo dia estão batendo papo. Olha, eles estão igual ao Jornal Nacional, gente. A pauta é esse caos sanitário e caos político. Então, quando a gente pode respirar uma atmosfera onde você pensa na biblioteca do Zemindre, onde você pensa na biblioteca imaginária, onde você imagina o Jorge Luiz Borges, né? Porque eu fiquei o tempo inteiro pensando no Borges aqui. Uma vez que o espírito dele ficou zoando por aí, em cima da nossa biblioteca, o Jorge Luiz Borges deve estar pensando, caramba, por que fizeram uma para mim? Então, que legal, a gente está sendo desafiado a habitar esse mundo virtual e conseguindo fazer isso da melhor maneira, afetando uns aos outros. Sobre a duração e o futuro, essa coisa toda, quando nós pensamos nesse formato, é porque a gente queria, ao invés de falar com 400 pessoas, poder botar na sala umas 1.000 pessoas. E a gente descobriu que tem hora que a gente põe 10.000, 8.000. E se a Ana quiser contar para vocês como é que andam as visualizações, de repente ela vai surpreender vocês com tanto de gente que nos acompanha na conversa. Não é isso, Ana? Sim, A exatamente flecha teve... isso. Quanta gente viu a flecha? A Flecha acho que já chegou a uns 44.000 pessoas. Então, é um E pouquinho mais do que aqueles 400 que a gente juntava no Jardim Botânico. Então, assim, né, tem coisas que têm esse sentido. A nossa ideia de democratizar, né, eu achava as 400 pessoas juntando o Moisés, o Jeremy Nardi, né, o Antônio Nobre, todas essas pessoas maravilhosas, a Cris, o Papá, a Ayani, os nossos parentes Rumiquinha, essa turma toda. E só 400 pessoas podiam estar ali. Eu falava assim, é muito elitista, é muito privilégio. Vamos abrir essa conversa? Aí, se chega a 4.000, a 40.000, parece que está democratizando o negócio. E eu achei que a gente tinha que fazer isso. A Ana ouviu essa provocação minha e não foi de uma hora assim para outra que ela mudou, não. Ela ficou resistindo, dizendo da experiência mesmo, que era de ficar ali, de ser aquele modo de encontro e tal. Resistiu à ideia disso para a televisão, porque, obviamente, alguém podia virar e falar, então vamos fazer o Sovares virar série, né? Conteúdo. Vamos fazer conteúdo para a televisão. Né? Tem uma observação crítica sobre isso. A gente não está aqui na internet porque ia passando ali e viu a porta aberta. A gente decidiu que a gente não ia produzir conteúdo para a televisão, por exemplo. A gente não estava afim disso. Da mesma maneira que, quando tinha os encontros presenciais, a gente decidiu que a gente não ia vender o formato de encontro presencial de Selvagem para sair por aí. E tinha gente querendo também, parecendo com aqueles encontros que alguns coletivos no Brasil realizam, inclusive para falar sobre meio ambiente, tecnologia, educação. Não, nós não vamos, não estamos afim disso, nós vamos fazer isso. Já tem gente que faz isso em outros termos. Então, esse lugar que nós estamos, ele é um lugar, tipo, esclarecido, né? Previamente informado e esclarecido. A gente não caiu aqui de bobeira. E a ideia de nos relacionar com outras questões para além é exatamente a ideia
de possibilitar que esse acervo e que essa experiência coletiva possa se estender a uma experiência educativa. Nós estamos botando fé numa experiência de escola selvagem, né? A gente ainda não sabe como ela vai se dar, mas que a gente quer pensar nisso como uma possibilidade bacana, que é muito diferente de você ir para uma coisa de conteúdo para outras mídias ou qualquer outro papo assim, mas você se relacionar com as comunidades, digamos, reais, que estão espalhadas pelo mundo, que estão aí pelo Brasil afora. Alguns estão, inclusive, lá na China, e que estão a fim de conversar. E essa novidade da educação à distância, ela está obrigando muita gente a pensar novo, pensar alguma coisa diferente daquela abordagem quadrada que era feita da educação à distância, né? Que era aquela coisa meio parecida assim, com pacote, né? E vamos nessa, vamos aprendendo e andando. E aí, Ana? Eu acabei estendendo tanto meu comentário que não deixei lugar para você falar sobre a ideia da escola. Não, mas eu acho que é lindo, né, a gente começar essa escola por uma biblioteca assim tão livre, né, também. Uma escola que talvez seja de cursos livres. A gente está pensando, sonhando com isso, e eu acho que os próximos passos da biblioteca que eu vejo, primeiro as pessoas entrarem ali, né, através do site do Selvagem, tem um lugar escrito Biblioteca do Ailton, e ali tem um passo a passo para quem quiser, inclusive, participar dessa, colaborar e comentar as falas do Ailton, criar esse ambiente, isso é importante, né? Acho que é o próximo passo mesmo dela estar viva, né? Dela tá valendo aí. E a escola é um caminho. A gente está percebendo que, de alguma forma, o Selvagem sempre foi uma escola. A gente, quando tinha os encontros presenciais, a gente dava uma bolsa com um caderno e caneta na porta, né? Tem isso do ciclo de estudos, da gente publicar cadernos, da gente repensar toda essa questão de escola, né? Eu acho que o Ailton trazendo tanto conhecimento dessa forma nova agora, pela internet, pelas lives, e todo mundo está numa escola agora, todo mundo precisa estar nessa escola, precisa assumir que não sabe, né? A gente precisa ter um espaço para criar novas perguntas, porque as perguntas antigas, elas cansaram, elas não nos levam a nada. E talvez o Ailton sempre falava isso nos encontros presenciais, a gente não está querendo respostas, a gente quer esse espaço para as novas perguntas. Eu acho que o Selvagem é esse lugar, e a escuta das falas do Ailton, acho que trazem novas perguntas. E falando em perguntas, muitas perguntas que foram feitas não vão ser respondidas hoje, ou já foram através das falas que correram aqui soltas e livres. Então, a gente sempre pede desculpa quando a gente não dá conta de responder uma ou outra pergunta, até porque a gente tem que, eu acho que, encerrar, né? Daqui a pouco as pessoas já estão com fome, hora de preparar o almoço. Eu estou com fome também. E eu O horário da fome. Quando a gente estava falando do ABC do Josué, eu resolvi pegar o ABC do Josué, porque alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa que tinha a ver com o que o Ailton estava falando, né? Do planeta, corneta. Mas, Ailton, aí eu encontrei o seguinte: coletivo. Cheguei ali e perguntei para aquele menino de 4, 3 anos, o que é coletivo? Ele me perguntou, eu falei, o que é coletivo? Aí ele falou, é saltar com colete paraquedas de um prédio de 25 andares. Ailton, a gente conhece essa história, cara. É saltar, só faltou o colorido, mas o livro é colorido.
E essas bandeiras eram bandeiras que ele desenhava para cada pessoa que ele conhecia. Ele ia desenhando a mesma bandeira, só mudava as cores de acordo com a cor da pessoa, que a pessoa gostava. Coletivo é soltar sem paraquedas de um prédio Não, é com paraquedas de um prédio de 25 andares. Isso é coletivo, coletivo. com paraquedas. Lembrei de tanta coisa aqui, eu achei incrível isso. Então, a gente vamos dar esse salto aí, todo mundo no coletivo de paraquedas coloridos, que a nave está no ar, a biblioteca ela também é uma nave dentro da nave. Abraço para o nosso querido Fábio Scarano, que está ali, ó, dando um oi para nós, falando que é a tecnosfera facilitando a noosfera. Lindo, totalmente. Eu fiquei achando que a gente tem que fazer uma conversa só sobre isso, sobre tecnosfera, noosfera, biosfera. Vamos. Vamos. Então é isso. E aí, vamos almoçar, Mário? Vamos almoçar. Queria só fazer um convite final, assim, para quem quiser contribuir, que quiser saltar de paraquedas desse prédio. Com paraquedas, né? Com paraquedas, nesse coletivo. Está sendo uma experiência muito linda de construção, totalmente em construção ainda. Quem tiver ideias, sugestões, olhar e ver que tem algo que poderia melhorar. A gente está com muito mais perguntas do que respostas e vamos continuar assim, né, sobre quais as ferramentas e como é que a gente faz para criar esse espaço. Mas acho que foi muito importante essa nossa conversa para trazer a intenção, né? Como que é esse espaço, qual é o convite para olhar os vídeos e fazer esse barulho e conversar com eles e contar o que está surgindo a partir dali para a gente seguir nessa construção muito linda. Sou muito, muito, muito grata de ter olhado essa portinha aberta e ter entrado nela. Obrigada, gente. Gratidão. Todo mundo que botou a biblioteca para voar.